Agora nós vamos dar alguns exemplos dentro da Bíblia sobre pessoas que agiram com uma fé inteligente, agiram com uma fé racional, agiram com entendimento, não foram levados pela emoção, não foram levados pelo seu coração, por aquilo que o coração dizia, por aquilo que a emoção dizia no momento. Quando nós vamos para Juízes no capítulo 6, nós vamos encontrar Gideão. Gideão, filho israelita, ou seja, faz parte do povo de Israel. E Gideão, assim como todo Israel, está numa situação difícil. Estão dominados pelos midianitas. Os midianitas vieram, tomaram Israel, invadiram as terras e subjugaram o povo de Israel. De repente, Gideão está no lagar, malhando trigo. Gideão está escondido, trabalhando para proteger aquilo que é do seu sustento, do sustento da sua família. E chega para ele um varão, chega para ele um anjo e cumprimenta Gideão e diz para Gideão: Deus é contigo, varão valoroso. Gideão, naquele momento, ele olha para o anjo e age com racionalidade. Gideão tem entendimento. E com a razão, Gideão diz para o anjo: Como assim você diz que Deus é conosco? E aí eu abro um parêntese que um outro homem de Deus, que eu conheci há pouco, me fez perceber essa resposta de Gideão. O anjo fala com Gideão no particular, o Senhor é contigo, varão valoroso, e Gideão responde, replica ao anjo no plural, né, no coletivo. Como assim o Senhor é conosco? Como assim Deus é conosco? Isso é algo interessante de nós percebermos a visão que Gideão tem do coletivo, do grupo. Mas aí, trazendo para a nossa explicação em relação à fé, em relação ao entendimento, Gideão tem conhecimento da história de Israel. Gideão tem conhecimento da forma como Deus livrou Israel do Egito de uma forma sobrenatural, como Deus conduziu o povo por 40 anos pelo deserto, como Deus fez aquele povo conquistar a terra prometida. Gideão sabia da relação que Deus tinha com o povo, que Deus teve com os antepassados, das promessas que Deus havia feito para o povo. E então, quando Gideão ouve o anjo dizer que Deus era com ele, Gideão diz: Mas como assim Deus é conosco? Como assim Deus está conosco e nós estamos subjugados pelos midianitas? Como assim Deus é conosco e as promessas que Deus fez não se cumpriram, não estão se cumprindo? Como assim Deus é conosco e nós precisamos viver escondidos? Como assim Deus é conosco e nós estamos fugindo e nós estamos escondendo os nossos rebanhos, nós estamos escondendo a nossa produção, aquilo que nós plantamos, aquilo que nós colhemos, nós precisamos esconder. Como assim Deus é conosco? Isso é entendimento, isso é racionalidade. Mais à frente nós vamos ver Gideão, nós vamos encontrar Gideão fazendo prova com Deus. Gideão, o anjo fala com Gideão, Deus fala com Gideão e Gideão está caminhando para aceitar a promessa, a ordem de Deus de que ele, Gideão, daria vitória para o povo de Israel sobre os midianitas. Mas antes de aceitar isso por completo, Gideão faz prova de Deus. Gideão quer saber se realmente é Deus quem está falando com ele. E aí, se nós continuarmos lendo o capítulo 6 e o capítulo 7 de Juízes, nós vamos encontrar essas passagens onde Gideão diz: olha, se o Senhor é conosco, se o Senhor é mesmo quem está falando e está dizendo que eu vou conduzir esse povo à vitória, eu vou colocar um pedaço de algodão no sereno à noite. Eu quero que esse algodão de manhã amanheça completamente molhado e que a terra em volta esteja totalmente seca. Assim eu vou entender que o Senhor está falando comigo. Assim eu vou entender que realmente o Senhor é conosco. E isso acontece. Gideão não se dá por satisfeito, racionalmente ele não se dá por satisfeito, ele diz: agora eu quero o contrário, agora eu vou colocar de novo um pedaço de algodão no sereno, eu quero que esse algodão amanheça completamente seco e toda a terra ao redor dele amanheça molhada pelo orvalho. E isso acontece, e só assim então Gideão caminha
para o milagre. Isso é fé racional. Gideão não deixou de ter fé, mas porque ele conhecia a Deus. Mas ele agiu com entendimento, e ele só agiu com entendimento, ele usou essa fé inteligente exatamente porque ele conhecia a Deus. Quando ele faz essa prova, quando ele faz essas provas de Deus, Gideão está dizendo exatamente isso: eu conheço o Deus dos meus pais. Eu conheço o Deus de Israel. Eu sei que ele tem poder. E se realmente é ele quem está falando, ele vai fazer o que eu estou propondo. Isso é fé inteligente. Isso é fé racional. Uma outra passagem dentro da Bíblia nós vamos encontrar lá em Esther. Lá em Esther, nós encontramos uma conspiração para matar os judeus. E os irmãos conhecem essa história. Para quem não conhece, procura aí Esther e leia. É um livro pequeno, dá para ler rapidinho. Mas nós vamos encontrar a história de Amã, a história de Mardoqueu, a história de Esther. Esther é uma judia e ela fica sabendo, depois de todo um processo em que ela se torna rainha, ela fica sabendo que o povo judeu estava sendo ameaçado de morte, estava sendo ameaçado de extermínio. Mardoqueu, que é tio de Esther, manda avisar Esther que já está no palácio e diz: olha, houve uma determinação para que em determinado dia o povo judeu seja exterminado. E nós precisamos que você vá falar com o rei. E para quem conhece a história sabe que não era qualquer pessoa que poderia entrar na presença do rei sem ser convidado. Nem a própria rainha, que era a esposa do rei, poderia entrar na presença do rei sem que fosse chamada, sem que fosse convidada. E Esther sabia disso. No calor da emoção, Esther poderia simplesmente dizer: não, eu vou agora, porque Deus é comigo, porque Deus é poderoso, ele vai me livrar, eu vou falar com o rei nesse momento. Mas não é esse o comportamento de Esther. Não é isso que Esther pensa. Esther manda avisar Mardoqueu: olha, vocês sabem, toda a província sabe, que ninguém pode entrar na presença do rei sem que seja convidado. Se eu for falar com o rei nesse momento sem ser convidada, eu vou morrer. Eu posso morrer. E aí Esther é encorajada. Mardoqueu, quando sabe dessa decisão de Esther, manda avisar a Esther: olha, você está junta com todo o povo judeu. No mesmo lugar, na mesma situação que o povo judeu está, você também está. Se nós perecermos, você também perecerá. Ou pior, talvez você pereça e de alguma forma o povo judeu encontre escape, se não todos, mas alguns encontrem escape e você perecerá. Mardoqueu está encorajando Esther a tomar alguma decisão, a fazer alguma coisa. Quando Esther recebe esse encorajamento de Mardoqueu, do seu tio, ela então manda de volta um recado, um aviso a Mardoqueu. Diga o seguinte para o povo: vamos agir com uma fé inteligente. Eu tenho fé que o meu Deus me livrará. Eu tenho fé que o nosso Deus nos livrará, mas vamos agir de forma inteligente. Vamos apregoar um jejum por um período de tempo. Todos vocês, todos os judeus, vão fazer um jejum. Eu e as minhas moças aqui no palácio também vamos jejuar. Ao fim desse período, eu entrarei na presença do rei. E, se nós acharmos graça, o rei nos atenderá. E foi isso que aconteceu. Esther usa uma fé inteligente, Esther usa um entendimento, uma fé racional, jejuma por um período, o povo ajuda Esther nesse período de jejum. Passado esse período, Esther vai falar com o rei e o rei estende para ela o seu cetro, dando o livramento a Esther. Esther fala com o rei e o livramento vem para todo o povo judeu. O que nós aprendemos com isso mais uma vez? Que nós precisamos usar uma fé inteligente. Nós precisamos usar a racionalidade. Enquanto cristãos, precisamos ter entendimento.